Bom dia. Bom dia, Rabi. A gente começou a falar na última aula sobre a cacherização da carne. Depois que você faz a shritá, depois que você abate a carne, tem que salgar a carne. A gente não vai entrar em todos os detalhes, porque é importante para quem trabalha no açougue kasher, um abatedouro kasher, mas para a gente pelo menos ter algumas ideias e alguns pontos são práticos e importantes para a gente saber no dia a dia, quando se for comprar alguma coisa, etc. Então, o que a gente falou? Primeira coisa, a Torá proíbe para a gente consumir sangue. Segunda coisa, a gente falou que a maneira de você tirar o sangue é uma maneira extremamente delicada. Por quê? Além de lavar e etc., que a gente vai falar, você coloca o sal. O sal, ele tem duas características. Ele consegue tirar e ele consegue também fazer absorver. Então, depende de como você coloca o sal. Por exemplo, se você coloca sal fino, o sal vai ser absorvido pela carne. Se você coloca sal e você coloca, em vez de colocar num escorredor, um tipo de caixa furada, você coloca dentro de uma panela, dentro de uma bacia, aquele sangue, não só que ele não sai para fora, ele ainda entra. Ele entra dentro da carne, porque o sal é como se fosse um calor. Ele tem esse poder, ele vai lá e vai colocar o sangue para dentro, você não vai conseguir mais salgar a carne. Então, esse é o equilíbrio delicado que você tem para você conseguir tirar o sal, tirar o sangue, de tal forma que ele vai sair e não vai ser reabsorvido. Esse é o pensamento principal sobre a melichá. Dúvidas? Não, ótimo. Então, como funciona a melichá? Então, primeira coisa, como chama aquilo que ele perguntou ontem? O sangue de... Ah, não, aquela comida se chama, como se chama? Morcilla. Morcilla. Então vamos lá. Por isso, então vamos explicar. Ele falou, joga o sal e aí fica kasher. Então vamos explicar como funciona. A primeira coisa, o sal ele vai funcionar para tirar o sangue que está absorvido dentro da carne, dentro da ave, dentro do boi. O sangue que ele está visível, você vai lavar ele. E se tem alguma parte do animal, por exemplo, o coração, que está cheio de sangue, antes de você salgar o coração, você vai ter que cortar ele, abrir ele, tirar o sangue visível, e aí, na hora que você vai ver, já não vai sobrar nada. Então, essa morcilla, por mais que você vai colocar sal, não adianta. Primeiro você vai precisar abrir, lavar, tirar, não sobrou nada. Porque para um Yehudi é proibido comer sangue. É coágulo. Ah? No, todo sangue. Todo sangue. Pero Lo único que se pone, pero- algunas se preparan uva passa. Uva passa. mas é sangue e gordura. Né? Não tem, então, não tem como ser kasher. Sangue coagulado. Boa, então, não, mas o que acontece? Mesmo o fígado, que eu vou falar daqui a pouco, mas mesmo o fígado, que você não adianta colocar o sal, porque ele tem muito sangue, você vai ter que fazer a outra forma de tirar o sangue, que é com fogo, ou seja, tipo um churrasco, mas tem que ter fogo mesmo. Então não adianta se deixar longe do fogo, tem que estar perto do fogo, e o fogo vai queimando e vai tirando o sangue, mas mesmo assim você tem que abrir. Tem uma maneira de você tirar o sangue que está lá. Então nada desses pratos que tem o sangue, literalmente, você não vai conseguir. Você pode queimar, primeiro você tem que tirar o sangue visível. Então, não vai sobrar para você poder fazer alguma coisa que você vai ter esse... Picanha vou deixar para outra hora. Picanha outra hora. Aqui no Brasil, de maneira geral, se corta a parte traseira do animal, se deixa para o goi e acabou. Esse é o geral. Então, como é esse procedimento? Então, estou falando de uma maneira bem genérica para a gente saber como funciona, mas não que você vai poder fazer em casa. Tem uma mulher aqui que uma vez me contou, ela falou, eu salgo a carne. Ela, infelizmente, compra no açougue da esquina, não kasher, mas ela aprendeu com a mãe dela, na época que você tinha o galo, você fazia o galo crescer dentro de casa, na fazenda, etc. Ela lembra da mãe dela salgando. Então, ela pega sal de cozinha, normal, ela coloca em cima do escorredor de louça, joga o sal, deixa lá um pouquinho, tá kasher. Tá certo? Então, na concepção dela, eu achei muito bonito, pelo menos alguma coisa ela lembra, mas kasher não está. Olha, meu avô moraram no interior do Sim. Uruguai. E você sabe que... Então, a primeira coisa, cada membro do animal tem a sua regra. Então, dependendo quanto que ele absorve de sangue, ou às vezes você precisa, por exemplo, o frango, você vai precisar, a ave, você vai precisar abrir ela no meio, abrir ela para você conseguir colocar o sangue
que ele se espalhe por toda parte. Então, desculpa, o sal em toda parte. Alguém está prestando atenção? Obrigado. E aí, então, depois que você realmente deixou toda a parte exposta, tirou o sangue dessas partes do animal que tem muito sangue, por exemplo, se você precisa, alguns você precisa abrir, cortar no meio, etc. Aí você lava. A primeira coisa, você lava ele muito bem com a água, e aí você coloca ele em água por meia hora. Então a água vai amolecer esse sangue e vai tirar o sangue. Essa é a primeira coisa. Depois disso, depois que você deixou ela meia hora em água, você vai colocar o sal grosso, como eu falei, não é muito grosso nem fino, porque se ele for muito grosso, ele não gruda na carne, ele vai cair fora. Se ele for fino, ele vai ser absorvido. Então tem que ser o sal mediano, o que a gente hoje chama de sal grosso. E aí você coloca e deixa ele por uma hora, mas você tem que deixar ele naquilo que se chama kli menukav, um utensílio que ele seja furado. Então, por exemplo, aquelas caixas de leite, então, aquelas de plástico, por exemplo, seria um bom exemplo para isso. Os galos, as aves, em muitos lugares, eles vêm nesse tipo de caixa. Então, você pode reaproveitar essa mesma caixa, que ela é furadinha, e você já salga e deixa lá. O sangue, ele escorrer. E aqui tem um detalhe muito curioso. Depois que você lavou a carne e já deixou lá meia hora na água, se você for pegar e medir quanto sangue saiu agora com esse sal, talvez uma colherzinha de café. Não é que depois, quando você coloca o sal, vai começar a jorrar sangue. Você não vê o sangue saindo. É uma quantidade muito pequena. Então, a gente está fazendo, porque é assim que a Torá ordenou, assim que a gente faz, e é assim que vai extrair o sangue que ainda está lá. Visivelmente, talvez você não vai ver absolutamente nada. Mas normalmente o café ele não seria usado para estancar? Não, a colherzinha de café, não o café. Sim. O tamanho de uma colherzinha de café. Encheria uma colherzinha de café com o sangue. É muito pouco que sai com esse sal. A maioria, o grosso, já saiu antes. Na hora que você abriu, na hora que você lavou, na hora que você deixou meia hora em água, já acabou. E depois disso, você tem que lavar mais 3 vezes. Depois dessa uma hora, você tem que lavar mais 3 vezes. E aí, ela já está sem o sangue. Esse ritual não precisa ser feito por um judeu. Diferente da Shritá, que tem que ser um judeu que vai fazer, etc., com a brachá, aqui não é uma limpeza. É uma limpeza, igual cortar carne. O que eu preciso? Garantir que está sendo bem feito. Então eu preciso ter um mashgiach, um supervisor, que ele vai ver que a coisa está sendo bem feita. Então, nos abatedores normais, quando eles vão lá e fazem, essa parte é feita pelos não-judeus, os funcionários que estão lá, eles já aprendem a fazer, e alguém precisa estar de olho só que eles fizeram direitinho, tem que colocar sal literalmente em todas as partes da carne, colocar tudo certinho, o tempo certo, mas isso não precisa ser um judeu que faz, você precisa literalmente extrair o sangue. Dúvidas? Fácil? Ok. Uma carne boa, é claro, é uma carne suculenta. Sim. Mas esse suco é certeza que depois que passou, eu falei na outra aula. Uma gota de sangue, então, sim. Esse suco. Então, quando você compra a carne, vem aquele suco vermelho, aquele líquido vermelho, alahicamente não é chamado sangue. Você pode ser que você vai levar no laboratório e vai ser moléculas literalmente de sangue, não importa. O que importa é o que a Torá chama isso de sangue. Isso não é sangue, pode comer, não tem problema nenhum. Mas eu já ouvi falar que isso realmente não é sangue. Nem é sangue, nem no laboratório. Porque o sangue ele passa nas veias, nas artérias. Aquele é um suco da própria carne. Okay. É um suco da própria carne. Não tem Fala. nada de sangue. Por exemplo, então, para quem come carne, aquele que o pessoal diz, né, ao ponto. Sim. Pode comer? Pode. Se quiser, você pode comer crua. Não recomendo comer crua, mas estou dizendo, então, pela lei do sangue, pela lei, passou o ritual não, passou esse procedimento. Você fez todos esses passos que eu falei, a carne está pronta para consumo. Tem carpaccio casquete. Me explica, carpaccio carne crua. A carne crua, sim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Sushi de carne seria. Sushi de carne. Isso, exato. Tá, não tem problema nenhum. Ponto para mais, porque aí está garantido. Não precisa fazer nada. O que você precisa, então vamos lá, o que é comum e é comercializado é o fígado. O fígado, como ele tem muito sangue, a Halachá diz que com o sal você não vai conseguir extrair. A única maneira de você poder comer o fígado, você vai precisar abrir ele
e aí você coloca ele, você tem que chamuscar ele com o fogo. Isso é feito já, normalmente, já no abatedouro, e quando a pessoa vende como kasher, já está lá com a. Pode ser, eu não conheço todas as lojas, todos os lugares. Pode ser que às vezes não venha dessa maneira, você tem que fazer isso em casa. Mas eu acredito que já vem pronto. Já vem pronto. Você diz o de boi, né? Porque o de galinha é aquele. Também, velho. Também, o de galinha também né? precisa vir chamuscado, sim. Mesmo o de galinha, sim. Mesmo o de galinha. Ele é muito acúmulo de sangue. Sim, sim. Tem bastante ferro, né? É muito ferro, rico em ferro. É muito importante para. Então, tem que ser figo. Muito colesterol. Bastante colesterol. Sim, sim, mas tem que garantir que tem bastante ferro e não tenha sangue. Isso é importante. Hã? Fígado com maçã. Bom, misturado com ovo. Vamos lá. E aí ele dá um exemplo interessante. Se você abate um bezerro e na hora que você abre o estômago dele, você encontra... O que ele come? Grama. Bezerrinho? Leite. Você encontra leite dentro do estômago dele. Então, primeiro você vai tirar o leite. A questão de carne com leite não se preocupa, porque esse leite não está absorvido na carne, não tem problema. E aí você lava ele, e aí, depois disso, você coloca o sal. Certo? Então, primeiro você tem que tirar o leite que está lá. O caso mais interessante, que não tem a ver com salgar a carne, mas eu não sei se alguém come, mas são as tetas da vaca. A famosa passagem. Tem pratos com isso ou não? Argentina, só podia ser. Aqui no Brasil não sei se. Então, qual é toda a questão? Lá produz leite. Produz leite. E é um pedaço de carne. Então, toda a pergunta é como que eu faço para eu garantir que eu não estou comendo carne com leite? Talmud traz para a gente uma história interessante, que, na verdade, tudo que a Torá proíbe, existe algo paralelo, parecido, kasher. A Gemara pergunta se eu quero comer daquele, se eu não me engano, aquele animalzinho, então a Gemara fala, olha, come aquele outro, não sei se a gente sabe exatamente qual que tem um sabor muito parecido. E aí a Gemara traz a história que havia uma mulher que ela queria experimentar um cheeseburger, na época era carne com leite se chamava, não era o cheeseburger. Eu quero saber qual que é o gosto. E aí falaram para ela, vai lá e corta a teta da vaca e você vai poder ter o sabor, o resíduo, na verdade, da carne com leite. E aí a Gemara discute como que se isso é prático para nós, etc. Então tem toda uma discussão enorme como fazer para que seja kasher. Mas basicamente você tem que abrir ela muito bem, extrair todo o leite que está lá, e etc. E eventualmente você vai poder comer daquela carne. Mas é um caso muito específico e acredito hoje que não se aplica nos abatedouros kasher. Eu não acho que eles entram nessa questão. Mas só uma questão muito curiosa da Halakha. Ok. Vou falar mais uma coisa interessante. Por que o animal é quente, tá certo? Especialmente quando você abate ele, está quente lá dentro. E a gente sabe que com o calor é o que faz a carne ser absorvida no leite ou vice-versa. Tá certo? Então, peraí. Na hora que eu abati o animal, e se tem uma gota de leite dentro do estômago do animal, por exemplo, não deveria estar kasher. É como se fosse que eu coloquei na panela carne com leite. E aí a chance de eu ter um bezerro vai ser zero. Um bezerro kasher. Por que eu não digo que esse calor faz com que o leite seja absorvido? Entenderam a pergunta? Sim. Sabe? Sim. Entendeu a pergunta? Tá. Então, na verdade, a resposta daqui, na verdade, a gente extrai de que até o nível do calor do animal não é considerado calor. O calor que a gente considera que ele absorve é mais ou menos 43 graus. Menos do que isso não é considerado um calor que faz absorver. Da onde se extrai isso? Do pescoço do animal mais quente, que é o pato. O pato é o animal mais quente. E se faz a shritá nele. E o que acontece? A shritá, se eu cortar, pegar uma faca e cortar uma carne quente, não kasher, o que acontece com aquela faca? Deixa de ser kasher.
a carne deixa de ser kasher. Então, se eu matei 10 bois, um deles não saiu kasher, ou porque estava doente, ou porque a shkita não foi direito, então a carne, a faca, teoricamente, ficou não kasher. Na hora que eu vou matar o próximo, vai ficar não kasher. Mas não existe essa lei. Por quê? Porque a temperatura máxima que o animal mais quente chega é o limiar, é o limite de calor. Então, como que se chegou nessa temperatura de 43 graus? Então, teve o grande sábio, Abraham Nae, etc., aqueles que convertem as medidas do Talmud para as medidas atuais. Ele pegou um pato, fez a experiência, qual é o calor máximo que ele chega, e ele chegou nesses 40 graus, então você arredonda um pouquinho para cima, só para garantir, e aí, aliás, às vezes você arredonda para baixo, para garantir, e dessa maneira você sabe que não tem problema. Então, o leite que está dentro da barriga do animal, por mais quente que ele esteja, ele não vai passar dessa temperatura. Então, ele não foi absorvido. A faca que você fez, inclusive na hora que você corta, também você gera mais calor ainda, né? O atrito que se faz, um atrito muito pequeno, mas você tem esse calor que é gerado, mas você está garantido porque o pescoço do animal, por mais quente que seja, essa é a temperatura limite, que ainda é chamado frio, então não seria considerado uma mistura que absorveu. Então, se acabei de acender o fogo com a panela de carne com um pouco de leite, mas chegou a 38 graus, não aconteceu nada. Eu jogo o leite fora, a panela ainda está kasher. Só lavar ela bem e acabou. Não absorveu o leite. Então, não tem a ver com as alahot de Melichá, mas é uma coisa muito curiosa. Fala, Abraham. Você falou que essa temperatura limite para o animal, não está escrito que é Yatsu Ledefo. Mas então, Yad Soledet Bo, mas o Yad Soledet Bo é uma outra maneira que a Halakha coloca, que seria que tem duas, Yad Soledet Bo seria que a mão se queima. E aí a experiência que você poderia fazer é colocar na barriga de um bebê. Até que ponto você consegue dar um banho no bebê sem queimar ele? Só que acho que o Rabino não quis tentar nem com o filho, nem com o neto, então ele fez essa outra maneira que funciona tanto quanto. Entendeu? Mas o termo da Halakha é Yad Soledet Bo. Mas a maneira que ele chegou é a mesma coisa, é o mesmo nível de temperatura. Yad Soledet Bo é exatamente esse nível. Hã? O cotovelo. Então você já foi pai, Baruch Hashem. Você já foi pai que ajudou. Que ajudou a dar banho. Que ajudou. Tem muitos que são pais, mas nunca deram banho no bebezinho. Tem que tomar cuidado, realmente, para você não se queimar e Deus nos livre não queimar a criança. Mais uma coisa muito curiosa, que é um problema, uma dificuldade no kasher. Quem aqui já comprou o frango e você vê que está um pouquinho de pena? Por que ele vem com pena? É kasher? É mais kasher vir com a pena? A pena deixa ele mais kasher? Então tem uma questão muito prática. A maneira de se tirar a pena, normalmente, o que eles fazem? Com o fogo ou com uma água bem quente. Se você coloca o frango, assim que você matou ele, coloca a ave, por exemplo, dentro de uma água bem quente, e aí fica muito fácil fazer a meligá, que é você tirar, meligá em hebraico, que é você arrancar, tirar todas as penas. No kasher, se eu for colocar numa água quente, mais dessa temperatura, antes de eu ter salgado a carne, eu fiz com que o sangue se tornou, ali foi absorvido dentro da carne. O sangue entrou na carne e não sai mais, nem com sal, nem com nada. Então, a maneira de se tirar é sempre com uma máquina que tira a pele, mas nunca vai ser tão perfeito quanto você fizer com uma água quente, que para nós é impraticável. Então, isso é muito curioso e explica por que, às vezes, vem com umas pequenas pelinhas, pequenas penas, porque a dificuldade de você poder fazer isso da maneira mais prática, mas ele vai acabar deixando a ave não kasher. Que pena, né? Que pena. Não, depois de fazer Medicar, poderia colocar na água quente e tirar os que sobrou. Poderia, eu não sei por que não fazem, depois da Melichá, eu acho que, eu não sei por quê, talvez até dá para fazer depois da Melichá, mas eu acho que em questão técnica, prática, eu acho que por algum motivo não vai funcionar tão bem, não vai ter, não sei exatamente qual que é o negócio. Talvez depois de já lavado e ficou 1 hora no sal, talvez não vai ter o mesmo impacto, não sei exatamente. Poderia se fazer depois da Melichá, você poderia fazer com água quente. Ok. Vamos lá. Em vez de começar o próximo capítulo,
temos aí alguns minutinhos. Então tem um Yom Yom, se Abraham quiser achar qual que é exatamente, que fala sobre a Melichá, lembra? Se quiser fazer um search aí. Tem um Yom Yom, são livros de aforismas diários, que são uma coletânea de discursos pequenos do Rebbe anterior, que o Rebbe colecionou. Ele fala sobre o que significa Melichá, essa salgar a carne para nós. Basicamente, o que você está fazendo com a Melichá, você está extraindo o sangue. Como que a gente faz para extrair o nosso sangue? Qual o sangue que a gente precisa extrair? Aquele sangue que a pessoa, quando ela fica com raiva, por exemplo, ela fica toda vermelha. Ou aquele estouro de dopamina, quais mais que tem aí, fala os nomes, esqueci agora, certo? A adrenalina, que você, na verdade, o teu coração se torna empolgado para alguma coisa e não necessariamente é aquilo que Hashem quer de você. Esse sangue a gente tem que extrair de nós. Não vamos colocar você no sal, não vou colocar você na mikve, você precisa extrair de você, ou seja, diminuir as sensações materiais e direcionar isso para um amor a Hashem. Direcionar isso para você dar uma tzedakah, você ajudar uma pessoa com todo fervor, com todo amor. Esse é o sangue. Então, nós temos o sangue kasher, nós temos dentro de nós aquele sangue o sangue animal. E a gente precisa extrair o sangue animal. E basicamente, vai procurar? Então, basicamente, ele tem lá quais são as, eu não lembro agora exatamente, o que significa você colocar na água, o que significa você colocar o sal, o que significa você depois lavar ele, tem todo o procedimento, mas basicamente ele fala é você conseguir imergir completamente nas palavras da Torá. Se você entra completamente nas palavras da Torá, ela vai te proteger e ela vai, na verdade, começar a direcionar o teu prazer, a fonte de prazer, aquele sangue que sobe na cabeça, que o coração dispara, para coisas positivas, para coisas que estão ligadas a Ruhaniut, que estão ligadas ao crescimento espiritual. Fala. E tem outra questão também. Da limpeza do caché tem mais uma análise que pode ser feita, por exemplo, da limpeza de intestino, essa parte do estômago. Porque, por exemplo, o enfesado vem da palavra fezes, entendeu? De você reter isso. Então, também de você limpar toda essa parte para você estar limpo. Boa. E... Vou te fazer, então, já... Mas calma e aberto para receber boas coisas. Boa, então você falou da gente limpar o animal, tá certo? Então, limpar o animal, a analogia seria limpar a nós, tá certo? Tem uma analogia mais direta para isso, que é o seguinte, tem alguns sacrifícios do templo que eles eram chamados olá. Olá significa holocausto, que ele era completamente dado para Hashem. Então, quem não estuda vai pensar, bom, você pega o boi, mata ele e joga ele lá em cima do altar. Não, ele era aberto. Os intestinos eram ofertados, mas primeiro eles lavavam todo o intestino, todo resíduo de comida, etc., que estava lá, eles limpavam para ser queimado. Que diferença faz? Vai ser queimado. Mas para você dar para Hashem, primeiro você precisava limpar ele. Então o processo aqui do sal não é tão ligado, não é tão direto a essa analogia que você fez, mas assim, quando você limpava o corban, a mesma coisa. Nós, quando vamos rezar, a gente tem que estar limpo fisicamente, não pode estar com vontade de ir ao banheiro, e a tua cabeça também, que nem eu falei a outra pessoa, contei outro dia, lembra? E o cara foi lá no psicólogo, contou toda a vida dele, ele falou, teu problema é diarreia. Diarreia não tenho, tá tudo bem, o problema é diarreia. A diarreia é do teu cérebro. Então, a gente precisa limpar também o nosso pensamento, o nosso coração, tirar tudo que é resto para fora. Precisa fazer isso no sentido espiritual. O sentido físico é um pouco mais complicado. Vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem muito a ver com o caché, mas sim como na parte que você está falando do seu local, das coisas. Porque sempre que a gente lê, né,